Olha aí, meu amigo, mais uma vez os fundos de pensão estatais estão sob a mira do Tribunal de Contas da União, do Congresso Nacional, da sociedade brasileira e, é claro, das partes mais interessadas, que são os funcionários que estão ligados a esse fundo, no caso, o Previ, ou a Previ, que é a Caixa Previdenciária dos Funcionários do Banco do Brasil. Pois é, eu já falei sobre isso aqui no canal, é um negócio que está repercutindo muito por causa da queda absurda que esse fundo sofreu no ano passado, que foi justificado de uma maneira muito meia boca pelos responsáveis, pelos gestores, gente, do governo Lula, obviamente, e é uma queda que está muito relacionada à sobreexposição desse fundo à renda variável, que é um negócio engraçado, né? Um fundo de aposentadoria, de pensões, estar atrelado à renda variável é uma coisa um pouco arriscada, e principalmente quando a gente olha para os ativos envolvidos. E sim, tal como no caso da Cosan, estamos falando aqui de uma exposição grande à Vale, novamente com interesses políticos, mas não só isso, tem mais coisa nessa jogada também, e é realmente uma gestão temerária, conforme diz o pessoal da oposição ao governo Lula, e provavelmente isso aqui ainda vai repercutir mais porque é um caso muito sério. Vamos conversar sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, esse negócio da Previ vem se arrastando há algum tempo, acho que no final do ano passado, porque já tinha informações sobre prejuízos grandes em dezembro do acumulado até novembro do ano passado. Então é um negócio que já está circulando há algum tempo e o Tribunal de Contas da União fez um relatório preliminar. Claro, isso aqui é de fato uma auditoria séria, o fundo já está sendo auditado há algum tempo, isso aqui é por parte da galera técnica do Tribunal de Contas da União. Eu sempre digo, o parecer, a palavra final é dos ministros, que são políticos. Então tem um interesse político nessa história, foi assim lá com o pé de meia, por exemplo, que era uma clara pedalada, mas os ministros do Tribunal de Contas da União deram aquela aliviada para o lado do Lula. Mas enfim, o relatório preliminar que o pessoal da CNN conseguiu com exclusividade, estou olhando aqui no site deles, mostrou, dentre outras coisas, é uma coisa importante de olhar, a gente não tem muitas informações sobre o que consta na carteira acionária do Previ, mas eles compraram participação acionária na Vibra, não é? Ou seja, isso aqui, essa Vibra aqui é a antiga BR Distribuidora. Então, isso aqui provavelmente contrariou a política desse fundo aqui do Previ, relacionado à política de participação em renda variável. Então é um problema sério, com certeza isso, né? Vou até dar uma olhada nos valores, que se é que há valores aqui de fatos expostos, né? Então sim, tem aqui o percentual. Olha, a Previ tem 5,24% de participação acionária na Vibra, sendo que no começo de 2024 estava em 3,3%. Tem um outro problema aqui também, que é a questão da escolha dos representantes do Fundo de Previdência aqui do Banco do Brasil no conselho dessas empresas, onde há uma participação relevante, no caso da Vale aqui, obviamente, né, e da Vibra também, né? Quer dizer, eu não sei se é o caso da Vibra aqui, mas o que acontece? Os auditores do Tribunal de Contas da União auferiram que há uma mudança, houve, aliás, uma mudança nos critérios de seleção que antigamente levavam em conta, claro, capacidade técnica, formação acadêmica dos candidatos, e agora não, meu amigo. Agora, realmente, o interesse é ter gente política, gente alinhada nos conselhos das empresas. Olha aqui, João Fukunaga, né, é o presidente da Previ, o cara é sindicalista formado em História. Formado em História, qual qualificação esse cara tem para ser presidente da Previ e para ocupar assentos nessas empresas? O que ele entende desses negócios? O que ele entende de administração de empresas, de pensamento estratégico? Pois é, meu amigo, é um negócio realmente muito complicado. Lembrando aqui, né, o Previ tem 84 mil funcionários do Banco do Brasil participando, colocando dinheiro, e 109 mil pessoas que são beneficiárias, né? E o grande problema mesmo das contas
do Previ foi o absurdo prejuízo que a empresa sofreu, aliás, que o fundo sofreu, que foi de 17,6 bilhões de reais de déficit no chamado Plano 1, que é onde há esse problema, onde ele foi identificado de fato, né? Então, esse fundo aqui rendeu, o fundo de forma geral rendeu 2%, né? O prejuízo aqui foi de 14 bilhões na época dessa notícia, que é uma notícia antiga, tá? Essa daqui, averiguando o que tem no fundo da Previ, é uma notícia antiga, nem tinha informação aqui ainda sobre a Vibra, coisa que apareceu recentemente. Mas aqui o caso, de fato, é a participação da Vale, né? O quanto que esse fundo aqui tem na carteira previdenciária, não dá para saber exatamente do que ele é composto, né? Aliás, aqui essa sobreexposição à renda variável é um negócio muito estranho, porque, primeiro, esse Previ 1 aqui, o plano 1, é o mais importante da carteira do fundo de previdência, é o plano mais importante da carteira total do fundo de previdência, e ele tem uma exposição de quase 28% em renda variável. Isso aqui é muita coisa, meu amigo. Muita coisa para um fundo previdenciário, um fundo de pensão. Principalmente se tratando do Brasil, caramba, que vive tendo renda fixa muito atrativa. Índices aí de correção, seja o IPCA, seja a própria taxa Selic, muito elevados tipicamente. Qual é o sentido de você em 2024 aportar tanto em empresas desse ramo, né, dos ramos em questão, sendo que você tem uma taxa Selic muito atrativa que tudo indicava permaneceria por muito tempo. Olha a lucratividade que teria sido obtida só com taxa Selic, né? Mas enfim, tem lá os mecanismos. Ah, não, mas é porque tem que diversificar e tudo mais. Se você olhar outros fundos, eu acabei não separando a notícia aqui que mostra a comparação com outros fundos, mas a participação tipicamente é de uns 5% em renda variável. Tem a pimentinha ali no meio, mas é muito pequeno comparado com o todo, que é de uma coisa muito mais estável, muito mais segura. Tem que ser um investimento que não vai trazer prejuízos sequer imediatos, que é um problema, porque as pessoas têm que continuar recebendo as suas pensões, têm que continuar recebendo os seus benefícios. Então, se você tem uma carteira sua e é uma carteira de risco, de exposição a risco, beleza, você não depende dela para o seu sustento, a sua renda não vem dali. Ali é um ganho extra que pode acontecer, uma coisa assimétrica. Você pode eventualmente perder o valor que está ali, ou ter perdas dentro daquele valor, mas você pode ter um ganho substancial, que aí sim vai incorporar o seu patrimônio. Mas se a sua renda depende disso, provavelmente você não vai colocar em ações muito voláteis, que é exatamente o caso da Vale. Eu falei disso no vídeo sobre a Cosan. Não faz sentido esse tipo de investimento tão pesado, exceto por questões políticas, por interesses políticos de fato. Então, essa notícia aqui já tinha, né, identificado que o grande problema essa daqui, na verdade, né, o grande problema é a Vale, é a culpada, né, de forma geral aí do prejuízo da Previ. Não só ela, deve ter mais coisa aqui também, porque as escolhas certamente foram muito ruins. E a Previ é a maior acionista individual da Vale. Ou seja, há um interesse claro de controle estatal dentro da empresa privada. O pessoal fala, não, a Vale foi privatizada. Mais ou menos, né, meu amigo? Porque se a Previ continua no controle da Vale, se ela tem uma força muito grande no conselho da empresa, então o governo tem uma posição muito grande ali, tem uma força muito grande dentro da Vale. É simples assim de entender. Então, na prática, o que nós estamos vendo? O que está sendo observado, né? O governo interferindo em empresas privadas através de fundos de pensão, através de aposentadorias de funcionários públicos, aqui no caso de gente do Banco do Brasil. Inclusive aqui eu não descarto a possibilidade da participação, né, na Vibra, que é a antiga BR Distribuidora, é você colocar o governo dentro dessa empresa para controlar preço de combustível, às custas de ex-funcionários do Banco do Brasil. Eventualmente dos atuais funcionários que vão ter que entrar com algum dinheiro para compensar os prejuízos que continuem a acontecer se for o caso. Enfim, um negócio escabroso que mostra uma clara interferência política num fundo que deveria ser tratado de forma técnica, e é um baita repeteco daquilo que nós vimos no passado. Vão continuar cavando, vão achar mais esqueletos nessa história. É um relatório preliminar e a oposição tem mesmo aqui
que fazer barulho, falar que é gestão temerária, falar que estão saqueando o Previ, porque é realmente uma coisa escandalosa. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.